Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quem já tiver pergunta já pode ir mandando. Vamos tirar todas as dúvidas. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live Tira Dúvidas. Olá, oi Tati, oi Maiara, Bárbara, Luiz Otávio, tudo bem? Vamos entrando, pessoal. Quem tiver as dúvidas já podem ir mandando, eu tenho algumas dúvidas aqui que já me mandaram. Oi, tudo bom? Chamei as amigas, os amigos, quem tiver dúvida, não tá conseguindo falar com o pediatra na pandemia, pode chamar, boa noite. Vamos começando mais uma live. Se tiver algum assunto especial, alguma dúvida, podem ir mandando. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Todo mundo entrando. Boa noite. Oi, Michele. Fabiana, Vânia, boa noite, pessoal. Vamos entrando. Essa semana me chegou bastante dúvidas sobre desfraude, né, amamentação. Então, quem tiver dúvidas, podem ir mandando. Vamos lá, boa noite. Pessoal que tá com bebezinho pequeno, gestante, pode perguntar qualquer coisa, tá? Uma dúvida muito interessante que me chamou, essa tava boa para ir pro quadrinho de dúvidas, né? Uma mãe, a Joviane, me perguntou se o bebê, quando arrota no peito, se tem perigo de secar o leite, se isso é mito ou verdade. O que vocês acham? É óbvio que é mito, né? Não vai secar o leite do bebê arrotar no peito, né? Boa noite, pessoal que tá entrando. Boa noite, boa noite. Uma dúvida comum também que tem me chegado toda semana é a quantidade de água que dá para as crianças quando entram com alimentação, né? Então, né, eu já respondi algumas vezes, tem nos meus destaques, a quantidade de água que o bebê precisa ingerir após a introdução alimentar é cerca de 30 ml por quilo. Porém, isso não é uma regra, tá? A quantidade que a criança aceitar já tá bom. O importante é oferecer, né, no intervalo das refeições. A criança, antes dos 6 meses que está em aleitamento materno exclusivo, não precisa tomar água, só o leite materno já supre as necessidades de leite dessa criança. Então, não precisa da água, apenas depois dos 6 meses, quando a criança começa a comer, tá? Vamos lá, chegando às dúvidas. A Michelle está perguntando sobre os saltos de desenvolvimento, famosas crises. Na verdade, não são crises, né? São saltos. O que são os saltos de desenvolvimento? São mudanças de comportamento que tem no bebê quando a criança começa a se desenvolver. Então, são mudanças normais de comportamento, né? É aquela famosa dúvida que a mãe chega a criança com 3 meses, a mãe falando, ai, acho que o dentinho tá nascendo porque a criança não tira a mão da boca. Tá, isso daí, né, não é dente. 3 meses é muito raro ter dente com 3 meses. Então isso, né, é um saltinho de desenvolvimento. A criança descobre a mão, começa a colocar a mão na boca, né? De 3 para 4 meses, geralmente as crianças ficam mais espertas, percebem mais o ambiente, então começa a reclamar mais, né? Às vezes chora mais. Então são tudo
coisas normais da idade, que muitas vezes as mães estranham, mas é normal, tem novidade todo mês o bebê descobre coisa nova, né? Quando começa a introdução alimentar, a Silvia tá perguntando, a partir dos 6 meses, tá? Ou quando a criança já apresenta os sinais de prontidão. Até os 6 meses, a criança pode ficar só no leite, tá? Só o leite materno ou a fórmula já supre as necessidades nutricionais do bebê. A partir dos 6 meses, só o leite não supre as necessidades nutricionais do bebê. Então, o bebê precisa comer. A alimentação passa a ser mais importante que o leite, tá? Conforme entra com a alimentação, tem que ir retirando as mamadas do horário, tá? Mesmo que a orientação é, mantenha aleitamento livre demanda, são coisas que na vida real não funcionam, tá? Então tem que ir diminuindo para a criança poder ter um pouquinho de fome. Claro que tem que ir respeitando sempre o tempo da criança. O método de introdução alimentar vai ser decidido juntamente da mãe com o pediatra para ver qual que vai se adequar àquela criança, né? Hoje em dia tá muito na moda o método BLW, porém tem mães que têm medo da criança engasgar. Outras crianças às vezes não aceitam, por mais que a mãe tenha boa vontade. Então tudo vai de acordo com o ritmo de crescimento da criança e a aceitação da criança, tá? Vamos lá. A Tata perguntando, queria saber mais sobre a higienização do pênis do bebê. Todo bebê nasce com uma fimose, tá? Então o que é importante? A mãe, aos pouquinhos, ir abrindo para a higienização. Não é para puxar de uma vez a pelinha, não é para machucar o bebê, tá? Aos pouquinhos, vai abaixando a pelinha que a criança não machuca. Então, assim, não vai no limite da criança também. Tenta abrir um pouquinho, limpa, mas a higienização tem que ser feita em toda a troca de fralda, tem que limpar bem. A Mayara tá perguntando, quais exercícios fazer com bebê de 4 meses para estimular? Posso ensinar a sentar? Pode sim, Mayara. Na verdade, aos 4 meses, o que a criança tem que estar fazendo? Então, você tem que ver como que está aí no desenvolvimento dela. Então, com 4 meses, a criança já sustenta a cabeça, né? Então, é importante você colocar o bebê de bruços para levantar a cabeça, que é o que chamam de tummy time, né? Todos os dias coloca um pouquinho para a criança poder fortalecer a musculatura do pescoço. Aos poucos, ele já começa a empurrar com o bracinho, tá? O bebê com 4 meses já senta com apoio, então você pode botar o seu bebê sempre sentado, dando um apoio para ele do quadril, para ele poder fortalecer o tronco. Então, assim, se você for fazer uma estimulação, você bota sentadinho e segura bem no quadril, que aí, se ele for tombando, ele mesmo vai fortalecendo. Tudo isso é estímulo, tá? Mas tem que ir de acordo com o desenvolvimento da criança. Então, assim, não adianta você querer colocar o seu bebê de 4, sendo que ele ainda não senta. Então, vai tudo de acordo com a idade. Então, com 4 meses, você pode colocar para sentar sim. Na verdade, nessa idade, os bebês querem ficar sentadinhos, né? Eles querem participar do ambiente. Quanto mais você conversar, mais estímulo der. Brinquedo com musiquinha, com luzinha, tudo isso daí é importante, tá? Porque vai estimulando a criança vai se desenvolvendo melhor. Vamos ver aqui, outra dúvida. Me perguntaram qual tipo de mamadeira é melhor, né? A criança que precisa de mamadeira, geralmente eu oriento a usar com bico ortodôntico, né? Aquela que é mais achatadinha e tem um furinho em cima, que a criança precisa fazer mais esforço para poder sugar, tá? Então, a marca aí você vê qual que se adapta melhor ao seu bebê, qual que o bebê pega, né? As crianças que estão em aleitamento materno não necessitam de mamadeira, tá? Para não largar o peito. Uma mãe perguntou aqui, se o leite, a fórmula, caiu na pele do bebê e ficou vermelho, se pode ser alergia. Pode sim indicar alguma alergia ao leite. Porém, se a criança está ingerindo esse leite e não teve nenhum tipo de reação, raramente vai ser alergia ao leite, tá?
Então, tem alguns tipos diferentes de alergia ao leite, algumas dão mais lesões de pele, tá? Mas é bem comum ter sintomas sistêmicos, né? Ou gastrointestinais, que são mais comuns nos casos de alergia ao leite. Então, vai observando se toda vez que a fórmula cair na pele do bebê, se ficar vermelha, então pode ser sim uma alergia e tem que avaliar com o seu pediatra. Como fazer a higienização da boca do bebê depois de comer papinha? Na verdade, a higienização você pode fazer com uma gaze umedecida ou uma fraldinha umedecida, tá? Não tem necessidade, só se precisar. Porém, as crianças que já têm dentinho tem que ser escovado, tá? Os dentinhos. A orientação é escovar com pasta com flúor, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Uma quantidade de 1.100 ppm de flúor. Porém, Gabriela, a minha conduta que eu oriento os meus pacientes é sempre usar a pasta de dente sem flúor, porque se o bebê ingerir não tem problema, né? A quantidade que coloca de pasta de dente é tipo um grãozinho de arroz, uma quantidade pequena, tá? Para ajudar na escovação, tá? Então pode usar pasta de dente sem flúor para bebê. O ideal é escovar pelo menos umas 3 vezes ao dia, né? Após as grandes refeições, antes de dormir, tá? Então, assim, aí é importante higienizar quando já tem o dentinho. Quando tem só a gengivinha, é só se precisar mesmo. Aqui a Camila tá me perguntando. Oi, boa noite, Bé. A Camila tá me perguntando, o BLW é uma moda ou é um método bem eficaz na introdução alimentar? Então, Camila, o BLW é um ótimo método, tá? Ele realmente está na moda, porque ele está bem mais difundido agora. Porém, não são todas as crianças que se adequam a ele, tá? Para você fazer o BLW, a criança já tem que estar assim, com todos os sinais de prontidão e tem que ver como que ele vai se adequar, tá? Então, isso tem que ser, né, o que eu falo, a escolha do método de introdução alimentar tem que ver, né, a segurança que a mãe tá, né? Então é bom, a mãe que quer entrar com BLW, é bom ela se informar bastante, tá? Mas muitas vezes a mãe fica numa expectativa que às vezes não é a realidade, tá? Mas ele é um ótimo método. O que geralmente orienta as mães, às vezes a criança não aceita bem os pedaços, ou a mãe tem medo, tem muita mãe que tem medo da criança engasgar, tá? Só que a criança não engasga, tá? Eles têm um reflexo, né, que é o gag, que parece que engasga, então a comida desce, mas eles mesmos empurram com a língua, tá? Então dificilmente a criança vai engasgar por causa desse reflexo, que é muito comum no BLW. Então muitas vezes as mães têm medo da criança engasgar e acabam ficando um pouco resistente a dar pedaço. Então nesse caso, você pode entrar com a papinha, né? E aí você vai direcionando de acordo com o desenvolvimento da criança. Então às vezes a criança, né, ainda tá meio devagar para aceitar a alimentação, você vê que com a papinha, você colocando a colher ou dando a colher na mão, a criança mesmo vai comendo, tudo bem. E aí, aos pouquinhos, você vai passando para os pedaços, tá? Tem mãe que às vezes eu até oriento quando a criança tá um pouquinho mais novinha, né? Que às vezes a mãe precisa voltar a trabalhar, que a gente entra um pouquinho antes com a alimentação. Então, assim, às vezes eu entro com a papinha por causa disso. Mas, às vezes a mãe viu que não aceitou bem a papinha e deu no pedaço, tá ótimo também. Então, isso é mais uma observação até da mãe. Você vai de acordo com o desenvolvimento da criança. A criança vai aprendendo a comer, você vai mudando a consistência, a textura, né? Vai ajudando. Às vezes você deixa a criança comer sozinha, come pouquinho, você vai com uma colheradinha, vai ajudando, tá tudo bem também. Então, assim, introdução alimentar tem que ser bem sem expectativa, tá? Tem que respeitar bem o tempo da criança, tem que respeitar a aceitação da criança e a criança tem que estar sem mamar antes das refeições, porque senão ela não vai comer, tá? Minha bebê, a Silvia tá perguntando, minha bebê só faz cocô se eu estimular. Tipo, coloco em pé no meu colo, tem 3 meses. Então, Silvia, se a sua bebê estiver em aleitamento materno exclusivo, né, aos 3 meses,
Tem bebê que não faz cocô todos os dias, ela pode fazer cocô uma vez por semana que tá tudo bem, tá? Então, respeita o ritmo dela. Se ela fizer cocô a cada 10 dias e ficar bem, não tiver cólica, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Se você quiser estimular desse jeito, deixando em pezinho, fazendo uma massagem na barriga, também tá tudo bem, não tem problema. A Marina tá perguntando, doutora, fale um pouco da relação do cocô verde e o APLV. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Cocô verde não significa alergia ao leite, tá? Na alergia ao leite, geralmente a criança tem sangramento nas fezes, tá? Tem crianças que têm algum tipo de diarreia, né? Então, assim, tem que avaliar o quadro clínico da criança. Cocô verde todo bebê faz, tá? São variações que tem, independente de estar com fome, de estar em aleitamento materno exclusivo, não tem nada a ver com cólica, não tem nada a ver com a PLV, tá? São variações normais que tem nas fezes do bebê, tá? Então, não necessariamente a criança tem a alergia ao leite porque faz cocô verde ou tem cólica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui a Mary tá perguntando, qual a idade certa para a criança passar com psicopedagoga? Então, Mary, psicopedagoga, geralmente eu oriento quando a criança já está entrando em fase de alfabetização, que é aí que você vai ver se tem necessidade, tá? Antes disso, a criança precisa brincar, tá? A criança, né, na idade da Rafa, não tem que passar com psicopedagoga. Ela ainda está aprendendo, ela está aprendendo a segurar num lápis, ela está aprendendo a pintar, ela tem que... Então, assim, a parte da escola que tem que estimular é a parte de brincadeira comum para criança dessa idade, tá? Eu acho muito errado, eu não acho legal, na verdade, mas isso é de cada um, sem julgamentos, colocar uma criança antes de 5 anos numa psicopedagoga. Para quê? Né? Você nem sabe se ela vai ter problemas mesmo com a escola, então deixa avaliar, ainda mais ela que é super esperta, tá indo bem, então eu acho que não tem necessidade de passar com psicopedagoga não, tá? Até porque ela já faz muitas terapias, então eu acho que seria só mais uma coisa mais uma atividade para ela que agora não tem necessidade. Ah, então, assim, geralmente quando a criança tem algum problema escolar, dificuldade de alfabetização, dificuldade no ambiente da escola, déficit de atenção, aí que tem indicação de psicopedagoga, tá? A Rebeca tá perguntando, boa noite, doutora, posso dar banho 2 vezes por dia no meu bebê? Ele tem 2 meses. Então, Rebeca, poder você pode, né? Igual eu respondo nas dúvidas que as mães têm, posso fazer isso? Falo, pode, né? O bebê é teu, você que manda, só que não precisa, né? Ainda mais bebê de 2 meses, que eles são cheirosinho, limpinho, então eu acho que não tem necessidade, né? Aí, o ideal seria dar um banho só por dia. Mas se por acaso você já organizou uma rotina com 2 banhos, evite ficar ensaboando o bebê nos 2 banhos. Deixa para ensaboar num banho só, porque a pele do bebê é muito sensível, senão você tira toda a proteção natural da pele do bebê, tá? Evitar o hidratante nessa idade, né? Com 2 meses não pode usar nada, nenhum tipo de cosmético, creme, perfume, hidratante, repelente, não pode usar nada. Tá? Então, não tem problema você dar o banho 2 vezes, tá? Só evite ensaboar o bebê nas 2 vezes. Ela tá perguntando também, meu bebê tomou a vacina dos 2 meses, é normal da diarreia? Sim, pode dar por causa da vacina do rotavírus, tá? Pode dar sim. Quando devo considerar diarreia, o que devo fazer? Eu até já fiz meu vídeo sobre diarreia, eu vou liberar daqui 2 semanas, tá? Mas o que é a diarreia? A diarreia é um aumento da frequência das evacuações e uma mudança na consistência das fezes, tá? Então, o bebê faz cocô bem mais mole, às vezes bem aguado e numa frequência maior, tá? Então, faz várias vezes ao dia. Isso que é a diarreia, tá? O bebê com 2 meses que está em aleitamento materno exclusivo,
não costuma ser diarreia, porque o bebê já faz cocô mole. Então, às vezes você pode sentir uma mudança na coloração, mas o bebê tem bebê que mama e faz cocô toda hora em aleitamento materno exclusivo, tá tudo normal, tá? Então, se tiver com diarreia, você viu que aumentou o volume, né? Aumentou a frequência, diminuiu a consistência, aumenta a frequência das mamadas, tá? Ah, essa pergunta é básica, Camila. Muito colo faz mal? Não, não faz. Faz bem. Colo faz bem, gente. Aproveitem o bebê de vocês. Peguem o máximo que der, porque daqui a pouco eles não vão caber mais no seu colo. Dê colo sempre que você quiser. Dê colo sempre que o bebê quiser. Excesso de colo faz bem. O que o bebê quer? Gente, o que é bom pro bebê? É colo de mãe, é peito, é carinho, tá? Então, colo não faz mal, tá? A criança precisa ser acolhida, a criança precisa se sentir amada, tá? A criança precisa estar feliz. Se ela tá feliz no colo da mãe, no colo do pai, no colo da avó, pode dar colo à vontade, tá? Colo não estraga bebê. O que estraga a criança é a permissividade. Isso daí já é outra coisa. Tá? O seu bebê tá dando um chilique, tá tendo birra, até crianças maiores estão fazendo birra, tá tendo uma crise. Se você vê que ela tá precisando, você tá precisando pegar no colo para acalmar, pega a sua criança no colo, depois você conversa, né? Aí orienta, ensina, tá fazendo coisa errada, ensina. Mas o primeiro de tudo é acalmar, tá? Ninguém pensa nervoso. Isso, colinho infinito. A Tuane tá perguntando, doutora, criança de 3 anos que coloca tudo na boca, inclusive a mão, pode ser verme? Não, não tem nada a ver com verme colocar a mão na boca, Tuane. Mas pode ser que pegue um verme botando a mão na boca, né? As crianças, geralmente, elas são muito promíscuas, colocam tudo na boca mesmo, entendeu? Então, assim, nessa idade, o que tem que ficar atento são com coisinhas pequenas, né, que a criança pode aspirar, tá? Engoliu, não tem problema, vai sair no cocô. Ah, engoliu um brinquedinho, não tem problema. Ou só se for alguma coisa perigosa, pontiaguda, né, que pode ter alguma perfuração no intestino. Agora, se engoliu alguma coisa que não tem problema, assim, não é arredondado, não tem perigo, não tem problema não, tá? Mas se também nunca tomou remedinho de verme ou sente muita dor na barriga, se queixa de dor na barriga, aí é bom você ver com o seu pediatra e ver se precisa tomar um remedinho de verme, tá? Mas o fato de botar a mão na boca não tem nada a ver com verminose não, tá? A Tá Ferreira tá perguntando, meu bebê tem 4 meses e tem cólicas ainda, quando acaba o efeito do remédio. Faz mal tomar remédio todos os dias? Fico com medo do organismo acostumar. Então, depende da medicação, né? Se fosse meticona, que é um antigases, que é o que a gente costuma passar, não tem problema. Ele é um remedinho que não é absorvido, tá? O que não é indicado para bebê são os antiespasmódicos, né? Que são os remédios para cólica, Buscopan, né, esses que tem omatropina, esses aí não são indicados para bebê. A simeticona pura, se teu médico prescreveu, não tem problema. Remédio de dor, né, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, também se precisar você pode dar. Tá? Agora com 4 meses, geralmente as cólicas costumam melhorar, tá? Então eu acho que vale a pena ver se realmente é cólica, né? Tem criança, às vezes a mãe reclama que a criança chora muito, pode ser um refluxo que a criança tem, né, a dor do refluxo, ou talvez a criança seja dramática mesmo, tem criança que só para querer um colinho, alguma coisinha já dá aquele chilique. Então assim, procura ver se realmente está tendo cólica. Se for cólica, você vê que é dor, você dá o remédio e a criança melhora, não tem problema, se o teu médico prescreveu, tá tudo bem, tá? A gente tá perguntando... Boa noite, doutora. Meu filho de 1 ano e 3 meses, quando faz xixi ou cocô, ele pega uma fralda e dá para quem estiver próximo. Sabe falar xixi. Será que é hora de começar o desfraude ou é muito precoce? Olha, 1 ano e 3 meses eu acho muito precoce, tá? Eu até, né, coloquei um vídeo sobre desfraude essa semana no meu Instagram, depois você dá uma olhadinha lá.
Na verdade, isso daí, quando que você começa a fazer o desfraude? Quando a criança começa a avisar. Então, tipo assim, ele tá avisando, ele aprendeu a falar xixi, aprendeu a falar cocô. Quando a criança começa a avisar, você vai ver que a criança fez, aí você pode começar a ensinar, tá? Só que a criança já tem que estar falando, a criança tem que estar se comunicando, né? 1 ano e 3 meses. Claro que tem criança que já fala bem nessa idade, mas a média geralmente é uma ou outra palavrinha que vai falar, então ainda tá cedo, tá? O desfraude geralmente depois de 2 aninhos que eu oriento, então vai muito da criança. Então esquece de desfraude agora, eu acho muito cedo. Meu filho é prematuro, fez transfusão de sangue porque ele precisou repetir o teste do pezinho. Para que serve o teste do pezinho? A Camila tá perguntando. Camila, no teste do pezinho, nós investigamos algumas doenças raras, né, e congênitas, ou seja, nascem com a criança. Geralmente são erros inatos de metabolismo, são várias doenças que a gente vê no teste do pezinho, né, tipo anemia falciforme, né, fibrose cística, hipotireoidismo congênito. Então, algumas doenças a gente consegue ver. Quando o bebê é prematuro, eles pedem para colher de novo, porque na maioria das vezes a mãe toma o corticoide durante a gestação, tá? Que é para poder amadurecer o pulmãozinho do bebê. É mais uma precaução que os obstetras têm, tá? E isso é bom porque se por acaso o bebê nascer antes da hora, não tem perigo do pulmãozinho não estar amadurecido. Tá? Então, a maioria das vezes pedem para colher, quando é prematuro, pede para colher de novo por causa disso, que pode dar alguma alteração, né, nos exames que tem hormônio que interfere, o corticoide pode alterar, tá? Por isso que pediram para repetir. Qual a idade para poder pôr tela para bebês? Marina, eu botei até o meu post dessa semana sobre as telas, tá? Antes de 2 anos, o ideal é não ter tela. Nada de tela, nem televisão, nem celular, né, nem computador, mas qual que é a vida real? A gente sabe que não dá, né? Pelo menos uma televisão quando você vai fazer comida, ou quando você vai no banheiro, pelo menos uns 15 minutinhos. Então, assim, quando é bebê, crianças menores de 2 anos, eu falo para não deixar mais do que 15 minutos, tá? Hoje em dia já tem estudos que comprovam que o excesso de telas faz mal para a criança, agita a criança, pode levar até alguns tipos de transtorno, tá, né? Hiperatividade, déficit de atenção, miopia. Então, assim, tem além de atrapalhar o sono, tá? Principalmente de tardezinha, 0 de telas, tá? Se você quer que seu bebê durma bem, tenha um sono tranquilo, né? Até pra gente atrapalha. Né? Então, assim, pode perceber, se você pegar teu celular e ver na cama, vai te atrapalhar o sono, né? Claro que, né, algumas pessoas, pelo menos para mim, atrapalha. Eu realmente evito ficar no celular, pegar celular na cama deitada é uma coisa que eu não faço, porque realmente atrapalha o meu sono. A Michelle tá perguntando, meu bebê quer mamar para tirar soneca sempre depois que come a papinha, uns 40 minutos depois. Faz mal? No soninho da tarde, Michelle, não tem problema. Como ele tá em aleitamento materno, não tem problema, tá? Porque o leite materno, ele não atrapalha na absorção dos nutrientes. A criança que tá com fórmula, geralmente eu oriento a tirar, tá? Não precisar dessa mamada da tarde, porque pode atrapalhar na absorção do ferro, tá? Que vai ter nos alimentos. Então, o leite materno não tem problema, pode dar. A Tati está perguntando, olá doutora, boa noite, criança de 6 anos toma remédio de verme 1 vez ou 2 vezes por ano? Na verdade toma quando precisa, tá Tati? Não há essa necessidade de dar remédio de verme todo ano, só se a criança tiver alguma queixa ou fizer um exame de fezes e vier positivo, tá? Eu geralmente gosto de pedir exame, né, 1 vez por ano. E então não tem necessidade de dar por dar, tá? Só se precisar, se realmente precisar, tudo bem. Camila tá falando, não sei o que é mais difícil, cólica ou os dentes nascendo. Então, na verdade, o que acontece? A dentição, tem criança que não tem nada. Então, pode ser sintoma do dente, pode ser que não.
tá? Então, muitas vezes são os saltos de desenvolvimento, essas mudanças de comportamento que a criança tem, não necessariamente o dente, tá? Então, os sintomas do dente, pode dar uma febre, geralmente é uma febre baixa, não chega a 38, a gengiva fica inchada, muitas vezes a criança não come, tá? Não dá diarreia, tá? Pode dar uma leve amolecida no cocô por causa do excesso de produção de saliva. A criança pode ser que tenha o sono um pouco atrapalhado por causa do incômodo, tá? Depois que rasga, apontou o dentinho, rasgou a gengiva, acabou. Então, se a criança continuar de enjoeira, não é do dente, é outra coisa, tá? Doutor, existe coloração correta para o leite da mãe? Existe leite fraco? Não, não existe leite fraco. Cada mãe tem um leite ideal para o filho dela, tá? Então, tem leites que são mais branquinhos, mais transparentes, tem leites que são mais amarelinhos, tá? Então, o leite daquela mãe é o leite ideal para o bebê dela, tá? Não pode amamentar a criança de outra mãe, tá? Isso não pode. Antigamente isso podia, hoje a gente sabe que não pode, não deve ser feita, amamentação cruzada, tá? Agora, o leite de banco de leite são leites confiáveis, porque eles são pasteurizados, são esterilizados, então o leite materno do banco de leite para oferecer para as crianças, tudo bem. Agora, você pegar o bebê de outra mãe e colocar no seu peito, não pode. Ou dar o seu filho para outra mãe amamentar, também não pode. A Camila tá perguntando, eu quero fazer uma escova progressiva no cabelo, mas fico preocupada com o cheiro do produto. Não estou amamentando. Então, quando não tá amamentando, até pode fazer, né? O problema mais da progressiva é a amamentação mesmo, tá? Então, não tem problema. Agora, se você se sentir mais seguro esperando, é bom, né? Então, se você tá bem com o cabelo do jeito que tá bom. Não precisa fazer por enquanto. Oi, Mar. A partir de quanto tempo pode pintar o cabelo? Geralmente eu libero, né, para pintar o cabelo quando a criança começa a comer a partir dos 6 meses e quando não mama mais do que 2, 3 vezes ao dia. Então, vamos supor, a mãe entrou, a criança está com 6 meses, entrou com alimentação, mas a criança mama mais de 3 vezes nas 24 horas, aí eu não deixo fazer ainda não, porque pode intoxicar o bebê. Agora, aquela mãe que já foi tirando as mamadas, a criança está comendo bem, está no peito no máximo 3 vezes em 24 horas, aí eu já libero para fazer química no cabelo, tá? Então, aí já não tem problema. Oi, Má, quer entrar para bater um papo aqui comigo? Falar um pouquinho dos dentes dos bebês, das crianças? Vamos ver mais dúvidas aqui, ó. Uma mãe me mandou perguntando de um buraquinho na orelha que pode dar nos bebês, tá? Que é o que a gente chama de sinos. Algumas crianças nascem com um buraquinho aqui na orelha, tá? A princípio isso não é nada demais. Pode ser que indique alguma malformação renal, tá? Então a criança que tem, se tiver algum problema, assim, né, urinário, alguma coisa, vale a pena investigar, fazer um ultrassom renal de vias urinárias, pelo menos para ver se não tem nenhuma malformação. Mas na maioria das vezes não costuma ter. Mas é uma coisa que a gente investiga, né? Ah, que perguntaram 2 perguntas também, né? Que chegou, né? Uma mãe perguntou que a mãe levanta 2 vezes na madrugada para levar a filha no banheiro. A Juliana perguntou, eu não sei a idade da criança, que ela não mandou, e a criança que não consegue acordar para fazer xixi faz na cama, se pode ser algum problema, tá? Então aí já entra no negócio da idade, tá? No problema do desfraude. Então assim, uma criança que já desfraudou, né? Uma criança, por exemplo, de 6 anos, que já desfraudou, já não faz xixi na cama, mas muitas vezes ainda não consegue despertar. Tem criança que às vezes até faz o xixi, mas não levanta para fazer e não se incomoda de ficar dormindo no xixi. Tem preguiça, tá? Então, assim, isso daí, o ideal é orientar a diminuir líquido à noite, a mãe levar para fazer xixi antes de dormir, depois mais tarde, se puder também, até a criança aprender a despertar.
tá? Isso tem a ver com maturidade, maturidade neurológica. Então tem crianças que demoram mais para despertar para fazer o xixi à noite. Então muitas vezes os pais têm que ajudar. Pode acontecer da mãe ter que levar 2 vezes no banheiro. Agora, as crianças abaixo de 5 anos, ainda pode ser que o desfraude noturno ainda não esteja eficiente, né? Então, se exigir, né, uma criança de 4 anos, que às vezes ainda não tem um controle noturno, né, para tirar a fralda, às vezes compensa você deixar dormir de fralda. Quando você vê que tá acordando com a fralda seca, vários dias, aí que você tira, né, e vê qual é. Tá? Mas a orientação é sempre essa de restringir líquido à noite, mas vai no tempo da criança, sem muito estresse. Muitas vezes eu espero até os 6 anos, né, enurese noturna, até os 6 anos eu ainda dou uma esperada, né, claro, com 5 anos eu já peço os exames para a gente avaliar se tem algum distúrbio neurológico, né, na coluna que esteja causando, né, essa incontinência, ou se é normal e conforme a criança vai amadurecendo, vai melhorando isso daí. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Enquanto isso, tem que ficar acordando mesmo para levar, né? Mamãe me mandou aqui, ó, água de ameixa para bebê com o intestino preso, pode dar? Então aí depende da idade do bebê, tá? Então a gente vai cair naquela conversa. Se tá em aleitamento materno exclusivo, antes dos 6 meses, não existe intestino preso, tá? O bebê pode ficar sem fazer cocô, que é normal, não tem problema, isso não é intestino preso. O bebê, antes de 6 meses, que só mama fórmula, se tá com cocô duro, tem que trocar o leite, tá? Então, bebê que está apenas com fórmula, se faz cocô duro, tem que trocar o leite. Um bebê que tá só com fórmula, faz cocô a cada 3 dias, mas é um cocôzinho mole, também tá tudo bem, aí não precisa trocar o leite, só vai trocar se o cocô estiver duro, tá? Então, né, a mãe que mandou não me falou a idade da criança. A partir dos 6 meses, criança que tem intestino preso, né, cocô duro, fica sem fazer, é alimentação, tá? Constipação intestinal. A responsável por ela é a alimentação. Então tem que ver o que está acontecendo na alimentação do seu bebê para fazer estar prendendo o intestino. Então, só de você aumentar a ingesta de fibras, fruta, legume, verdura, já vai fazer o intestino do seu bebê melhorar. Até porque, né, eu falo para as mães, bebê, né, de 1 ano e meio, por exemplo, que tá com o intestino preso, tá comendo errado. Tá? Porque o que um bebê de 1 ano e 6 meses pode comer? Ele só pode comer fibra, é fruta, legume, verdura, alimentos industrializados, não podem, tá? Então é fruta, legume, verdura, grão, carne, frango, então assim, são alimentos saudáveis, isso não vai fazer prender o intestino. Então se tá prendendo, ou a criança tá com excesso de leite na alimentação, tá? Que tá fazendo prender, tá ingerindo pouco líquido, tá ingerindo pouca fibra. Tá? Então pense bem, bebê não é para ter intestino preso. Se tá preso é problema na alimentação. Agora, água de ameixa pode dar, né? Para bebês que já estão comendo, crianças que já comem, já pode dar. Aleitamento materno exclusivo não pode. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu ainda não fiz. Acho que é essa daqui. Vamos ver mais pergunta aqui. Secreção nos olhos, canal lacrimal entupido, até quando fica? Então, Michele, isso daí também não tem um prazo para isso, tá? Os bebês normalmente têm o canal lacrimal, né, obstruído, isso é comum, né? Aos pouquinhos a criança vai crescendo, vai melhorando. Né? O teu tá com 6 meses e ainda persiste, né? Você já tá acompanhando com o oftalmologista. Então aí tem que avaliar se há necessidade de cirurgia. Algumas vezes ele não desobstrui sozinho, precisa fazer a cirurgia, tá? Mas aí o oftalmologista vai te orientar direitinho, tá? Pode acontecer até 6 meses, ainda dá para levar mais um pouquinho, né? O dele até que não fica tão irritado, então dá para ir levando. A Rebeca tá perguntando, né? Até quando é normal o bebê golfar? Por que os bebês golfam, tá? Por que o bebê regurgita?
Todos os bebês, Rebeca, têm um refluxo que a gente chama de refluxo fisiológico, tá? Então, até 6 meses é normal. Conforme o bebê vai amadurecendo, vai melhorando esse refluxo, né? Enche demais a barriguinha, volta leite. Isso acontece por causa de imaturidade no sistema digestivo do bebê, tá? E muitas vezes o bebê só toma leite, que é líquido, o bebê fica muito tempo deitado, então é normal voltar a leite. Quando que o refluxo é um problema? Ou quando o bebê vomita tudo que mama e não ganha peso, ou quando o bebê tem algum problema respiratório associado, ou quando é uma criança muito irritada, é aquele bebê que chora o dia todo de dor, muitas vezes é confundido com a cólica, pode ser que seja dor do refluxo, tá? Caso contrário, bebê tá vomitando em todas as mamadas, vomita a alma, tá crescendo, tá feliz, super tranquilo, não precisa se preocupar, vai crescer, vai melhorar. Geralmente depois dos 6 meses, quando entra com a alimentação, que vai diminuir nas mamadas, esse refluxo tende a melhorar, tá? Então, fica tranquila. É normal que enche as bochechas do bebê ficar ressecado por conta da baba? Pode acontecer sim, né? A saliva, como ela é mais ácida, então pode ser que tenha uma irritação sim. A partir dos 3 meses, 2 meses, a criança começa a botar mais a mãozinha na boca, então é comum. Outra coisa que resseca também é o nosso tempo aqui, o nosso clima, né? Esse Barretos bem seco, né? E agora é inverno, então isso daí realmente predispõe a dar uma ressecadinha. Se tiver pouquinho, na hora de dormir, passa uma pomadinha de assadura que já vai hidratar a pele e já dá uma melhorada, tá? Então, outra pergunta que chegou aqui. Quando desfraldar a criança, eu já falei, né? Assim, quando que a gente começa o desfraude, né? Eu já falei no início, quando a criança começa a se comunicar, né? Quando começa a pedir, aí você começa a ensinar, tá? Então, sem estresse no desfraude. Tem mães às vezes que falam, meu filho tem 3 anos, não largou a fralda ainda. Eu falei, se ele não tiver seguro, se ele não tiver pronto, então é porque não tá na hora ainda. Não importa se tem 3, se tem 4 anos. A criança é que vai dizer quando desfraldar, tá? Então são coisas que não é a mãe que vai determinar. Isso daí vai da criança. Oi, Jennifer. Que mais, gente? Mais alguma outra dúvida? Até que tá fluindo bem, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui chegou uma de seletividade alimentar. Minha criança tá com 2 anos e meio e não come quase nada, né? Aí vamos entrar no assunto da alimentação, né? O que que acontece? A partir de 2 anos vai diminuir o ritmo de crescimento da criança, então a necessidade de comida é menor, tá? Minhas pacientes sabem que eu sou muito chata com alimentação, eu oriento direitinho, porque quando chega nessa fase, a mãe não vai ter problema, tá? Então, porque sabe que vai diminuir, isso é natural da idade, a criança diminuir a quantidade de alimento, tá? Então, isso tudo é normal. O que é importante para não acontecer a seletividade? É colocar os alimentos, tá? Então, é importante manter a oferta de alimentos, entendeu? Meu filho só tá comendo carne e arroz. Se você coloca no prato dele só a carne e o arroz, é o que ele vai comer. Agora, se você coloca a carne, o arroz, a cenoura, o alface e o feijão, mesmo que ele coma a carne e o arroz, todo dia você vai colocando os outros, vai chegar uma hora que ele vai comer, tá? Então, o importante é não parar de oferecer. A criança não pode comer o que quer, tá? Tem que comer o que tem que comer. Outra coisa, às vezes a mãe oferece, deu 2 colheradas, aí acha que o tadinho não comeu, vai lá e dá uma mamadeira, dá um danoninho, dá uma bolachinha porque o tadinho não comeu. Aí o que vai acontecer? Essa criança vai deixar de almoçar para ficar comendo as porcariadas, tá? Isso também não pode fazer, tá? Comeu 2 colheradas, não quer mais? Não come. Criança de 2 anos não passa fome, tá? Não passa fome.
Você vai até, pode até pedir o que não deve, mas você vai saber que tá com fome. Comeu pouco ou não comeu nada, aquela criança não come nada, você guarda o prato, deixa 3 horas sem comer. Mãe, tô com fome. Vai lá e oferece o prato. Fala, olha, é isso que nós temos para comer hoje. Entendeu? Você vai ver que vai chegar uma hora que a criança vai ver que você não vai ceder e vai voltar a comer. Tá? Então, o importante para a seletividade alimentar é continuar oferecendo os alimentos, não restrinja alimentos, mantenha a rotina alimentar. Ah, a criança de 3 anos já até come uma bolachinha à tarde, tudo bem, mas mantenha a fruta. Você dá a fruta e dá a bolachinha, entendeu? Dá a fruta e dá o pãozinho. Tipo assim, crie regras na alimentação do seu filho, que você não vai ter problema com isso. É claro que ninguém gosta de tudo, né? Ninguém vai comer de tudo, mas assim, pelo menos algumas variedades de fruta come, algumas variedades de legumes, de verdura. Outra coisa importante, seja o exemplo para o seu filho. Não adianta você comer um monte de porcariado e não deixar seu filho comer, entendeu? Então seja exemplo, se alimente bem, alimentos saudáveis, evite comprar porcariado em casa, porque se não tem, a criança não vai comer, tá? Pode dar todos os tipos de frutas para o bebê, até as cítricas e ácidas, sim, Michele. Qualquer fruta pode dar, nenhuma fruta faz mal, tá? Inclusive as cítricas e ácidas ofereçam do jeito que ela é, sem açúcar, sem nada. Bebê não pode açúcar, não pode mel nem açúcar, tá? Açúcar antes de 2 anos, o mel a partir de 1 ano eu já até libero com moderação, também não pode ficar dando toda hora, tá? Não precisa. O bebê já vai começar a se alimentar bem, quanto menos você ensinar, quanto menos acostumar o paladar do bebê com o doce e o sal, melhor. Né? O que vai acontecer? Uma criança que nunca comeu um chocolate, quando você der com 2 anos ela for comer, ela não vai ligar, entendeu? Ela vai comer um pedacinho e pronto. Agora, se você dá chocolate para um bebê de 1 ano, ou seja, vai virar um hábito para ele, ele vai viciar o paladar dele, tá? O açúcar vicia, por isso que nós adultos já estamos com o paladar estragado, a gente já está viciado em açúcar, em excesso de sal, entendeu? Então não precisa, a criança vai aprender a comer direito, tá? A Camila perguntando se pode congelar a papinha do bebê, por quanto tempo? Pode sim, Camila, pode congelar a papinha do bebê, por pelo menos até 2, 3 meses você pode deixar congelada, tá? O alimento congelado ele dura bastante tempo, tá? Tem mãe que congela só os legumes, né, para fazer, mas você pode já fazer a papinha e deixar congelada ela pronta, para dar menos trabalho, tá, gente? Então, assim, as minhas orientações, como eu sou mãe, eu trabalho fora, eu tento orientar as coisas mais simples. Eu acho que a gente tem que facilitar a vida da mãe, né? Então, você tem que ver o que vai funcionar bem para você e para o seu bebê. Né? Então, assim, hoje em dia, como é muito fácil a gente achar informação na internet, né? Tem um monte de pediatra bom que dá para você seguir, ver as orientações, né? Por mais falar, um fala uma coisa, cada um fala uma coisa. Então, assim, muito do que eu oriento vai da minha experiência, né? De mãe de pediatra, dentro do que pode, dentro do que não pode, para facilitar a vida da mãe. Tá? Hoje em dia tá muito na moda, né, a criação com apego, né, você vê aquelas mães que, amamenta de madrugada, tudo bem, né, tem mãe que não liga de amamentar de madrugada. Agora uma mãe que trabalha, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais, né, então é aí que entra a minha orientação, tirar leite, tirar a mamada da madrugada, ensinar a criança a dormir a noite toda, que isso tudo é para facilitar a vida da mãe. Rotina é importante, tá? Então, aos poucos, vocês vão organizando a rotina do bebê, a rotina da criança, tá? Para ser muito mais fácil. A criança que tem a rotina é uma criança mais saudável, é uma criança mais tranquila, porque ela sabe como que vai ser o dia dela, tá? Então, assim, são as dicas que eu dou para tentar facilitar a vida dos pais. Né, igual assim, né? A cama compartilhada, aquela criança que dorme com os pais. Se tá tudo bem pro pai e pra mãe, ótimo, né? Agora assim, a cama compartilhada, você quer fazer? Tem regras para fazer. Não é só pegar o bebê e botar no meio de você e do pai, não, tá? Tem regras, porque isso pode causar problema, é perigoso, então tem que seguir as regras. Se for fazer, façam direitinho, tá?
Então, assim, tem uma série de coisas que eu oriento, que cada um vai ver o que é melhor para si, né? Vai ver o que vai funcionar. Que bebê. De 2 meses tem muita cólica noturna, é normal? Será cólica mesmo? Chora muito? Sim, 2 meses ainda é normal ter cólica, tá? Geralmente a cólica dá sempre no mesmo horário, né? Outra coisa importante, né, para um bebê de 2 meses, Rosângela, é ver se a rotina tá legal, entendeu? Porque às vezes o que acontece? Às vezes o bebê tem uma crise de choro num horário. Às vezes você dá um banhozinho, já bota o bebê para dormir, já vai organizando a rotina de sono, também já dá uma acalmada, tá? Então, assim, é bom ver com o pediatra se realmente pode ser cólica ainda. A cólica do bebê pode ir até 3, 4 meses, tá? Por volta de 20 dias até 40 dias de vida dá uma piorada. Então, bebês que têm cólica pioram nessa idade, entre 20 a 40 dias de vida. E os bebês que não costumam ter cólica pode ter um pouquinho de cólica nesse tempo. Então, depois vai melhorando, tá? Mas aí vê com o seu pediatra um remedinho para dar. Na época das minhas filhas não tinha muita coisa, então hoje em dia a gente tem várias medicações novas, tem probióticos, tá? Tem medicações importadas que estão dando bom resultado, tá? E dá para dar uma aliviada, porque até então não tinha nada para cólica, né? A gente ficava, não vai passar, tá normal, e os pais desesperados, o bebê chorando, né? Geralmente o remedinho de dor é o que dá uma melhorada, é o que dá uma aliviada. Já tá acabando, temos 10 minutinhos. A Selma tá perguntando, doutora, minha de 3 anos e meio, 3 meses ou 3 anos? Tá salivando muito, fica tipo mastigando. Deve ser 3 meses então, né? Pode ser dentinho, a gengiva tá coçando. Provavelmente não é dente, tá? Que é o que eu falei no início. Com 3 meses não costuma ser dente. Pode ser que nasce dente nessa idade, tudo bem. Mas nessa idade é normal a criança botar a mão na boca, querer morder tudo, mastigar tudo. Então dê mordedores, deixa morder a mãozinha, isso tudo é normal da idade. A Rebeca tá perguntando, até qual idade devo colocar o bebê para arrotar? E quando o bebê mama e não arrota, o que devo fazer? Até quando você deve colocar para rotar? Até quando o bebê aprender a rotar sozinho, tá? Geralmente é depois que o bebê começa a sentar, né? Que você já senta, depois de 6, 7 meses que já rota sozinho. Então, só de estar sentado, eles mesmos arrotam, tá? A gente orienta a arrotar, porque se a criança não arrota, pode ser que dê algum desconforto. Então, aumenta a cólica, né? Aumenta regurgitações, porque fica com bastante ar, né, no estômago. Então, vai piorar essas coisas, tá? Mas se não arrotar, a criança ficar bem, tá tudo bem também, tá? Então, procura observar seu bebê. Se ele mamou, não arrotou e ficou bem, não teve cólica, não tem refluxo, então tá tudo tranquilo, tá? Não tem problema, não. Aqui. A Roberlene tá perguntando, boa noite, sou de Barretos, tenho uma pergunta. Meu filho de 6 anos come tudo, apesar que não come frutas. É normal? Não, não é normal. E ele não querer, eu dei várias vezes, ele nunca come, é normal isso. É o que eu disse anteriormente sobre a seletividade alimentar. Com 6 anos, Roberlene, as crianças já começam a pelo menos experimentar, tá? Então tenta negociar e coloque no prato, entendeu? Coloque a fruta no prato, peça para ele experimentar, procure oferecer de maneiras diferentes, entendeu? Né? Tipo, às vezes a criança não come banana, aí, por exemplo, você bota no micro-ondas, bota uma canelinha, né? Fica aquela, tipo um docinho de banana cozido, às vezes a criança aceita. Então, assim, procure oferecer de várias maneiras diferentes, entendeu? Para ver se a criança começa a aceitar. Com 6 anos já dá para negociar, já dá para conversar, tá? O importante é oferecer, ofereça, tá? Mesmo que ele não quer, coloque no prato. Se vai comer ou não já são outros 500. A criança vendo aquilo com frequência, ela vai aprender a comer. Se você perguntar para ele, você quer uma fruta? É óbvio que ele vai falar que não. Mas se você oferece, fala, toma, é isso que tem. Entendeu? Aos poucos a criança vai aceitando.
A Camila tá perguntando, como escolher o pediatra ideal para o filho? Como ter confiança num pediatra novo? Então, Camila, a escolha do médico, ela vai muito pela empatia, né? Então não adianta, né, uma amiga tua falar assim, olha, eu vou naquela pediatra, ela é ótima, e aí você chega e não gosta, tá? Então, isso daí é relação interpessoal, né? Não tem como a gente orientar, né? Então, assim, a gente orienta o pediatra, né, ser acessível, né? Aquele pediatra que você consegue achar numa hora de um desespero, né? Assim, pelo menos assim, eu vejo o meu lado, tá? O que eu tento fazer para tentar acalmar as mães. Tá? Então, assim, eu tento ser acessível para os meus pacientes, eu tento me manter informada, né? Então, assim, existem muitos pediatras antigos que não se atualizam. Então, assim, acontece de eu pegar a paciente de algum colega que não muito desatualizado, que principalmente em relação à alimentação, que muita coisa mudou de antigamente, tá? Muita coisa. Então, assim, às vezes acontece. Então, assim, procure um pediatra que seja bem atualizado, que você goste, que seja acessível, que você consiga tirar suas dúvidas, tá? Que examine a criança. O pediatra é o único médico que faz exame físico completo, tá? Em todas as consultas. Se não examina, alguma coisa tá faltando, tá, gente? Para mim, o mínimo que um médico tem que fazer é examinar a criança. Sabe, acontece às vezes da mãe chegar, eu levei não sei aonde, levei na UPA, o médico nem botou a mão no meu filho. Falou, como? Né? O mínimo que o médico tem que fazer para uma criança doente é examinar, sabe? Então são coisas para mim que são inadmissíveis, né? Mas aí é você mesmo que tem que escolher qual que é o melhor para o seu bebê, tá? Tem que ser um pediatra que te passe confiança. Vamos ver aqui, tá acabando, gente. Vamos ver se tem mais alguma. A Rose tá perguntando. Doutor, o Pablo tem 7 anos, foi seu paciente, mas agora estamos em Portugal. E hoje, ao fazer xixi, sai uma secreção, mas ele não sente dor, febre, nada. E por nosso descuido, o pipi tornou ficar bem fechada. Então, aí tem que ver se essa secreção é sujeirinha, né? Se estiver muito fechado, pode até ser acúmulo de sujeira, tá? Que saiu na hora que ele foi fazer xixi, tá? Mas 7 anos já é interessante, se tiver muito fechado, é interessante procurar um cirurgião pediátrico, tá? Senão pode dar algum tipo de infecção aí, tá, Rosa? Então, procura seu pediatra em Portugal. Não deixa passar, não. Gente, acho que eu já vou encerrando, tá? Vamos ver aqui, ó, a última, a Andressa tá perguntando. Bebê com 4 meses, dorme muito bem de dia, à noite dorme a noite inteira. É normal? É ótimo. Muitos me falam que ele possa ter anemia por dormir bastante. Será não? Andressa, só vou te falar uma coisa, você tá passando inveja num monte de mãe aqui. Bebê de 4 meses, dormir a noite inteira e dormir bastante durante o dia... Aproveita a sua vida, tá tudo ótimo, tá? Deixa o povo falar. Gente, deixa o povo falar. Não liga não, não liga. Qualquer dúvida que você tem, pergunta pro seu pediatra, tá? Não fica indo atrás de palpite dos outros. Os outros não sabem nada do seu filho, entendeu? Tenha sempre confiança no que vocês fazem. Tá? As mães têm que ter mais confiança, entendeu? Se você tá vendo que seu filho tá bem, sabe? Se você tá vendo que teu bebê tá crescendo, com teu peito e vier aquele palpite, teu peito não satisfaz e não sei o que, não sei o que. Ignora, deixa falar. Você que tem que estar bem. Teu filho tá bem? Gente, criança não mente, sabe? Sabe o que eu falo que é bom de criança? A criança não mente. Só da gente olhar, a gente já vê como que a criança tá. Então, você olha pro teu filho, vê que ele tá bem, tá crescendo, tá dormindo, tá saudável, tá fazendo xixi, cocô, chorando, tá ótimo, tá? Então, gente, eu vou encerrar, ó, o Instagram já tá me cortando aqui, tenho 25 segundos. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas, tá bom? Eu vou ver se eu continuo fazendo lives, pelo menos a cada 3 semanas, uma vez por mês, para tirar todas as dúvidas. Gente, muito obrigado. Um beijão para todo mundo, tá bom? Agradeço muito. Beijinhos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal do Face.